No ano 53 a.C., ao longo das bordas queimadas da Mesopotâmia, um exército romano avançava silenciosamente para o interior do território parta. Ventos do deserto varriam camadas de poeira escaldante sobre uma coluna interminável de soldados. À frente dessa força cavalgava Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, agora esperando coroar sua carreira com uma vitória final e retumbante. Atrás dele, marchava um exército formidável. 32.000 legionários veteranos, 4.000 de cavalaria e 4.000 de infantaria leve. Ao seu lado cavalgava seu filho, Públio Licínio Crasso, comandante da cavalaria gaulesa e das tropas auxiliares, jovens, fortes, confiantes e convencidos de que o triunfo os aguardava no horizonte. Crasso acreditava que, com números tão esmagadores, Roma subjugaria a Pártia rapidamente. Mas além daquela linha distante onde o deserto encontra o céu, a Pártia já havia preparado sua resposta. O general Surena, um jovem nobre, talentoso, calculista e liderando 10.000 cavaleiros de elite, 1.000 catafractários fortemente blindados, 9.000 arqueiros a cavalo veteranos, todos avançando sem hesitação. 2 exércitos, 2 ambições, 2 caminhos moldados pelo destino, e o deserto silencioso observava enquanto eles se moviam em direção a um confronto inevitável. Se você aprecia histórias históricas contadas de forma lenta, clara e com profundidade, considere se inscrever no canal. Seu apoio me ajuda a continuar trazendo jornadas através do tempo como esta à vida. Quando chegou a notícia de que o exército parto estava se aproximando, Crasso ordenou imediatamente que seus homens parassem na planície aberta. O deserto cintilava sob o sol inclemente, um espelho trêmulo de calor e poeira refletindo os rostos tensos dos oficiais reunidos ao seu redor. Crasso entendia exatamente o que estava enfrentando. A cavalaria parta se destacava em velocidade, manobrabilidade e ataques pelos flancos. Então, ele rapidamente ordenou que todo o exército mudasse para uma formação quadrada. Uma fortaleza viva de escudos e lanças travados firmemente em todos os 4 lados, construída para resistir a ataques de todas as direções. Fileira por fileira, os legionários ajustaram seus escudos, nivelaram suas lanças e caíram em um silêncio concentrado. A formação inteira parecia um bloco sólido de bronze, esperando uma tempestade cair. Do outro lado do campo de batalha, Surena começou a organizar suas forças também. Ele moveu sua cavalaria blindada pesada para a frente, suas longas sombras se estendendo pela areia como estátuas de aço ganhando vida. Atrás deles, os arqueiros a cavalo partos se espalharam em um amplo crescente, longe o suficiente para manobrar livremente, perto o suficiente para atacar à vontade. Assim que os romanos ficaram completamente imóveis, Surena levantou seu sinal. A primeira onda de cavaleiros leves correu em direção ao quadrado romano, levantando nuvens de areia a cada passo estrondoso de seus cavalos. Nada mais do que um ataque de sondagem. Momentos depois, os catafractários, cavaleiros fortemente blindados da Pártia, começaram a acelerar, sua formação ganhando impulso enquanto avançavam direto para a linha romana. O choque parecia iminente. Armaduras chacoalhavam, lanças abaixavam. Mas apenas um instante antes do impacto, Surena emitiu um comando repentino. Retirar. Não foi hesitação. Era preparação, limpando o campo para a estratégia que ele realmente pretendia usar. Enquanto isso, o arco de arqueiros a cavalo já havia se dobrado perfeitamente ao redor do quadrado romano. Sem gritos, sem caos, sem pressa. Apenas milhares de mãos firmes levantando arcos, puxando-os para trás e soltando. A primeira saraivada caiu como uma cortina de chuva negra sobre os escudos romanos. Os soldados romanos mantiveram sua posição, mas rapidamente entenderam que o inimigo não tinha intenção de lutar corpo a corpo. Os partos queriam desgastá-los, lenta e implacavelmente.
até que a força romana fosse drenada gota a gota. Crasso ainda acreditava que a tempestade de flechas acabaria parando. Ele presumiu que os partos não poderiam carregar flechas suficientes para um ataque prolongado. E assim que esgotassem seu suprimento, Roma contra-atacaria. Mas essa esperança, neste momento, não passava de uma ilusão. Os primeiros minutos trouxeram apenas alguns disparos de sondagem. Mas então, o som das cordas dos arcos se retesou em um ritmo implacável, e o céu do deserto diante dos romanos escureceu sob uma tempestade de flechas, do amplo crescente de arqueiros a cavalo partos. Cada arqueiro veterano enviava flecha após flecha em arcos altos, desenhando curvas frias e perfeitas no céu. Sob o sol impiedoso, as pontas de ferro brilhavam brevemente antes de mergulhar com velocidade brutal, atingindo escudos, armaduras e carne, uma chuva de aço que não mostrava sinal de diminuir. Os romanos mantiveram sua formação o melhor que puderam. Seus braços tremiam, não de medo, mas da força de cada impacto. Seus escudos de metal ressoavam com sons agudos e vibrantes. Entre esses golpes, vinham gemidos abafados, às vezes engolidos pelo barulho da batalha. Eles permaneceram firmes, mas a realidade era inegável. O quadrado romano não podia avançar, não podia recuar e não podia revidar. Congelados no deserto aberto, eles haviam se tornado alvos perfeitos para uma estratégia que Surena havia preparado com meses de antecedência. Crasso olhou para cima. Ele observava os arqueiros a cavalo partos lançarem saraivada após saraivada. Contudo, ele se agarrava a uma frágil esperança. Suas flechas eventualmente teriam que acabar. Nenhum exército, ele acreditava, poderia carregar munição ilimitada a cavalo. E se os partos esgotassem seu suprimento, a batalha viraria. Tudo o que os romanos precisavam fazer era suportar. Tempo suficiente para contra-atacar com sua infantaria pesada e cavalaria, forçando o inimigo ao alcance das lanças romanas. Mas Crasso não sabia. Essa era exatamente a ilusão em que Surena queria que ele confiasse. Quando a 10ª saraivada veio, depois a 20ª, depois a 30ª sem declínio, alguns soldados romanos começaram a sentir que algo estava terrivelmente errado. Então, eles viram. De trás das linhas partas, emergiu uma longa caravana de camelos, movendo-se com passos firmes e sem pressa, como um rio de areia fluindo em direção ao campo de batalha. Cada camelo carregava grandes sacos firmemente amarrados, cheios de uma coisa: flechas preparadas muito antes da campanha. Surena não havia empacotado provisões excedentes. Ele havia empacotado flechas, dezenas de milhares delas, o suficiente para transformar o dia inteiro em uma execução realizada à distância. Sempre que um grupo de arqueiros a cavalo se aproximava de aljavas vazias, eles não paravam de atirar. Eles simplesmente cavalgavam até o comboio de camelos, pegavam novos feixes de flechas e retornavam à linha, como partes de uma grande roda que nunca parava de girar. Todo o processo se desenrolava suavemente, quase ritualisticamente, sem gritos, sem pausas. Apenas o estalo constante das cordas dos arcos e a queda constante das flechas, tão rítmica que os soldados romanos começaram a sentir como se o próprio tempo tivesse congelado. Muitos soldados estavam feridos, mas forçados a permanecer de pé na formação. Eles não podiam recuar para tratamento. Eles não podiam se deitar. Eles não podiam escapar da tempestade. Eles se apoiavam em seus escudos, rezando para resistir a mais uma saraivada. Sussurros se espalharam pelas fileiras. Quando eles finalmente ficarão sem flechas? Quanto tempo devemos ficar assim? O sol ainda está lá fora. Não consigo mais vê-lo. O tempo se esticava fino, como uma corda puxada, e quanto mais se esticava, mais pesados seus espíritos afundavam. Mesmo enquanto mantinham a linha, uma compreensão se instalou sobre eles.
Surena havia transformado a Batalha de Carras em um cerco psicológico muito antes de se tornar um cerco militar. A chuva de flechas continuava, ininterrupta, inflexível, não permitindo aos romanos nenhum fôlego e não dando à esperança nenhum espaço para retornar. Públio não conseguia mais ouvir as vozes do exército romano atrás dele. O vento do deserto pressionava contra sua armadura, carregando areia quente e o leve cheiro de metal. À sua frente, os arqueiros a cavalo partos continuavam a recuar, apenas o suficiente para manter a distância, apenas o suficiente para alimentar a ilusão de que estavam em retirada. Mas Públio sentiu que algo estava errado. O espaço vazio ao seu redor havia se tornado largo demais. Não havia sinal da força principal romana. Mesmo os bravos cavaleiros gauleses ao seu lado começaram a olhar em volta, a tensão endurecendo seus rostos. Então, de ambos os flancos, pequenas nuvens de poeira começaram a subir. No início, pareciam fiapos dispersos de fumaça, mas em apenas algumas respirações, esses fiapos cresceram em ondas rolantes de cavaleiros. A armadura brilhante dos catafractários partos capturou a luz do sol do final da tarde, fileira após fileira, avançando como se os portões do submundo tivessem se aberto. Públio entendeu instantaneamente. Ele havia sido cortado de toda a linha romana. E pior, isso não foi um erro. Isso era produto de um planejamento cuidadoso, uma armadilha que Surena havia criado passo a passo com precisão paciente. Os cascos batendo dos catafractários ecoavam como tambores de guerra. Eles atacaram com velocidade aterrorizante. O peso da armadura de ferro e dos poderosos cavalos de guerra, combinando-se em uma força que esmagava qualquer coisa em seu caminho. A cavalaria gaulesa tentou manter a linha, mas as lanças partas os perfuraram tão facilmente quanto atravessar tecido. Gritos de dor irromperam de ambos os lados. Cavalos desabaram. Homens caíram de suas celas. Os guerreiros gauleses lutaram com lealdade desesperada, formando um escudo vivo ao redor de Públio. Mas o círculo parto era muito grande, muito espesso e muito forte. Os romanos foram empurrados para um nó que se apertava, presos sem espaço para manobrar. Públio olhou ao redor. Nenhuma formação permaneceu intacta. Alguns homens feridos se levantaram uma última vez antes de cair novamente. Outros jaziam imóveis na areia. Ele sabia que a captura significaria um destino muito mais brutal do que a morte. Naquele momento, o jovem comandante, herdeiro de Crasso, o cavaleiro que outrora liderou cargas vitoriosas na Gália, tomou sua decisão final. Ele chamou seu leal escudeiro para o seu lado. Trocaram um olhar longo e silencioso. O guarda entendeu. Um aceno lento. Então, a espada foi erguida. Uma despedida não dita entre um senhor e o guerreiro que o servira fielmente. Quando Públio caiu, o círculo parto se fechou completamente. Não havia escapatória, nenhum caminho de volta. As tropas romanas restantes foram subjugadas em momentos, não deixando nada nas areias além do longo e triste lamento do vento, como o eco de um contra-ataque falho e desesperado. Longe, à distância, Surena assistia a tudo se desenrolar. Ele não comemorou. Ele simplesmente assentiu, quieto e composto, como se tudo tivesse se desenrolado exatamente como ele havia arranjado desde as primeiras horas do dia. Não demorou muito para que os sobreviventes da carga de cavalaria condenada de Públio retornassem. A poeira grudava em seus rostos. Seus olhos estavam arregalados de choque, e de suas vozes trêmulas vieram as palavras que atingiram Marco Crasso com mais força do que qualquer flecha parta. Públio estava morto. A notícia o perfurou, pai e comandante ao mesmo tempo, como se o chão abaixo dele tivesse cedido de repente. O homem, que apenas momentos antes acreditava que seu filho poderia romper o cerco parto, agora estava paralisado, incapaz de compreender todo o peso do desastre. Ao seu redor, oficiais tentavam manter a ordem, mas a disciplina,
Outrora o orgulho das legiões romanas já estava escorregando. O medo viajou pelas fileiras como um vento lento e frio. Fora do quadrado romano castigado, os arqueiros a cavalo partos continuavam seu fogo implacável. Flecha após flecha chovia, desgastando a resistência dos romanos. Muitos estavam sangrando. Outros mal conseguiam ficar de pé atrás de seus escudos, respirando pesadamente, tentando não desmoronar sob o impacto constante. Surena via tudo, e ele sabia precisamente quando atacar novamente. Ele ordenou que os catafractários, aqueles cavaleiros blindados que já haviam esmagado a cavalaria de Públio, avançassem mais uma vez. Eles avançaram em uma linha constante, a luz do sol refletindo em suas escamas de ferro, a terra tremendo sob o peso de seus cavalos. Desta vez, não houve finta, nem recuo, nem teste dos nervos romanos. Este era o golpe final. A parede de escudos romana, sólida e confiante pela manhã, agora cedia sob a força bruta da carga. Lanças se estilhaçaram. Homens foram jogados ao chão. A formação outrora compacta desmoronou à medida que bolsões de soldados eram empurrados para longe, incapazes de resistir ao peso da cavalaria pesada da Pártia. Quando o crepúsculo começou a cair sobre o deserto, Surena finalmente sinalizou para seus homens recuarem. Ele sabia que os romanos não tinham mais nada. Eles estavam derrotados de corpo, exaustos de espírito e despedaçados no comando. E os romanos sabiam disso também. Sob a cobertura da noite, Crasso e os oficiais restantes escolheram fugir. Não havia plano, nem formação, nem dignidade, apenas desespero silencioso. Eles abandonaram o campo de batalha, deixando para trás os feridos, os moribundos e as esperanças de uma vitória que havia desaparecido muito antes do pôr do sol. Tudo o que restou na areia foram escudos quebrados, flechas espalhadas e o eco de um exército poderoso levado à ruína. Naquela noite, o exército romano saiu silenciosamente da terra desolada. Passos se arrastavam pela areia, misturando-se com a respiração pesada de homens que haviam atingido o limite de suas forças. A escuridão engolia cada som, uma admissão não dita de derrota, que nenhum deles estava pronto para enfrentar em voz alta. Eles não levaram os feridos consigo. Eles não podiam. Todo soldado sabia dessa verdade, mas ninguém ousava olhar para trás. Quando a primeira luz da aurora rastejou pelo campo de batalha, os partos retornaram. Não havia mais gritos de dor, nem mais escudos colidindo. Apenas corpos espalhados pela areia manchada de vermelho, jazendo imóveis no frio da manhã. Os partos não demonstraram misericórdia. Eles se moveram entre os grupos de sobreviventes romanos deixados para trás durante a noite e acabaram com seu sofrimento onde estavam. Não nasceu de ódio pessoal. Era a maneira deles de enviar uma mensagem. Uma declaração entalhada na poeira do deserto. Nem toda a campanha romana estava destinada à glória. Aqueles que escaparam chegaram a Carras com seus corpos intactos, mas seus espíritos despedaçados. Crasso, outrora um dos 3 homens mais poderosos de Roma, agora permanecia como uma sombra fraca de sua antiga ambição. O que começou como uma campanha destinada a coroar seu legado, tornou-se uma das maiores tragédias de Roma no Oriente. A batalha terminou, mas seu eco se estendeu por gerações. Histórias do deserto, de flechas partas que nunca acabavam e do terrível custo do orgulho. Estas perdurariam como um aviso para qualquer um que buscasse dobrar o destino apenas através da força, sem entender o inimigo que o aguardava. Se você aprecia essas jornadas calmas e reflexivas pela história, considere se inscrever no canal. Seu apoio ajuda a manter essas histórias vivas e nos permite continuar explorando o passado juntos. Consider subscribing for more historical journeys